Muito bem. Pode sentar. Vamos lá. Pastor, são 15 para as 9. Vamos até 9h15? Pode ir até 9h15? Pode? Os irmãos do ministério, pode ir até 9h15? Pode? Então tá bom. Terminando, como que a família está? Olha lá. De malas prontas. Hã? A família não vai nada bem. A família está no meio desse fogo cruzado. Qual atitude tomar? Irmãos, aqui é muito importante, por isso que eu fiz essa pausa e a gente já terminar essa parte, já dar início na segunda. É muito importante você entender que um casamento, o mais importante não é onde ele está, mas para onde ele está virado. Hã? Vamos imaginar que você queira ir, por exemplo, para São Paulo. Vamos imaginar que aqui onde está esse teclado, seja São Paulo. Eu quero convidar 2 casais aqui. Pastor, manda 2 casais aqui para mim. Vem cá. Mais um. E vem aqui, Vera, você também. Muito bem. Veja bem. Vamos imaginar o seguinte, para vocês entenderem, vamos fazer um pouco diferente. Aqui, aquela saída lá, é a separação. Onde está escrito saída, é o divórcio, o casamento arrebentado. Lá onde está aquele ar-condicionado, é a bênção, a restauração, plena comunhão com Deus. Esses 2 casais, vão um pouquinho para lá. Fica atrás do piano vocês 2. Virados para o lado de cá. Vocês 2 vêm aqui, na frente deles aqui. Da mesma forma, virado para cá, para o contrário. Aí, olhando para lá. Dá para ouvir? Eu e a Vera aqui. Aqui é o casamento bem sucedido. Lá é o divórcio. Nossos 3 casais aqui. Quem está mais perto do divórcio? Quem está mais perto da bênção? Aparentemente somos nós. E geograficamente nós estamos aqui perto. Mas olha a direção do nosso casamento. Você tem medo quando a gente começar a andar? Estamos vendo a Deus. Ó. Viram? Pode sentar. Vocês entenderam? Um casamento, a questão não é onde você está, mas para que lado está virado o seu casamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa que está dando certo e está errado. E tem muita coisa que está sendo trabalhosa, está difícil, porque está certo. Nem tudo que está dando certo está certo, e nem tudo que está dando errado está errado. Tem coisa que só está dando certo porque está errado. Vixe, agora eu confundi todo mundo, né, pastor? Vocês estão começando a entender? Vamos imaginar, para vocês entenderem aqui, para a gente terminar essa parte. Vamos imaginar que o irmão do pastor é construtor, mas vamos imaginar que fosse o pastor um construtor e eu outro. Nós 2 vamos fazer 2 prédios aqui na frente da igreja, de 10 andares. Só que ele é um engenheiro responsável e ele planeja direitinho, faz a planta de acordo com os padrões de peso, de vento, com cálculo, previsões. Eu estou interessado no dinheiro. Eu vou e faço um de qualquer jeito. Na hora que eu vou vender o apartamento, eu vendo por 100 mil reais um apartamento. O custa 300. No mesmo lugar. Metade dessa igreja aqui compra com ele, metade aqui compra comigo. Eu faço o prédio é de 10 andares, eu gasto a fundação só para 3 andares. Ele gasta para 10. Então, no começo, vocês que compram com ele vão ficar muito chateados com ele. Porque vocês estão olhando daqui, estão gastando 1/3 do preço, está saindo mais rápido. Ele mal começou a fundação, eu já estou subindo, porque eu não tenho responsabilidade. Só que vai acontecer o seguinte, até o 3º andar, o meu errado vai dar certo e o certo dele está dando errado.
Só que a partir do terceiro andar, o que está errado começa a entortar e aparecer, e o que está certo vai se firmar. Irmãos, às vezes você olha um casal lutando com conflitos. Esses dias um irmão falou: pastor, eu estou numa luta na minha casa, eu não consigo fazer culto doméstico, eu não consigo orar com os meus filhos, mas numa luta, a mulher brava com ele, chateada. E o outro casal numa alegria que vocês nem imaginam, assistindo novela todo dia, sai para comer todo dia, não tem problema nenhum. O que está dando certo é porque está errado, e o que está dando errado é porque está dando certo. Se você tem luta, irmão, se você tem luta, glória a Deus. Pior é quem está fazendo tudo errado, não tem luta nenhuma. O sujeito mente na cara dura, não tem crise. Grita com a esposa na frente dos filhos e não tem nada. Mente, engana, quebra princípios. Nem tudo que está dando certo está certo. Para que lado que está virado o seu carro? Para que lado que está o seu casamento? Você já virou do divórcio para Deus e diz: Senhor, eu quero restaurar meu casamento, eu quero ter um casamento bem sucedido. Glória a Deus. Olha essa frase do C.S. Lewis: todos nós desejamos o progresso, mas se você está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. Nesse caso, o homem que volta atrás primeiro é o mais avançado, é o que está no caminho certo. Pouco tempo atrás, próxima nossa, disse: para tudo, eu estou quebrando princípios, eu estou errando, eu estou mentindo, eu estou enganando a minha esposa, eu preciso tomar uma posição na minha vida. A vida do sujeito virou uma loucura, mas ele virou a estrada e voltou para o caminho certo. Glória a Deus. Próxima palestra. Amém, irmãos? Que lado está seu casamento? Para onde que ele está indo? Qual a direção do seu casamento? E agora nós vamos responder em 20 minutos o que é um casamento cristão. Nós temos que falar o que é um casamento cristão. Tem uma história hilárica que está no livro, que a gente ia contar agora, mas o tempo não vai permitir. Depois você dá uma olhadinha no livro lá, um casamento pós-moderno, tá? Está dando problema na palestra aí, vamos ver. Não? Vamos lá. O tempo não vai permitir. Mas o que é um casamento cristão? Efésios 5, 22 vai nos dizer, esse é um texto muito conhecido, nós não vamos ler. As mulheres, porque por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso aqui é um casamento cristão. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esse casamento pós-moderno é uma dinâmica, mas não vai dar tempo da gente fazer. Quem tiver curiosidade, vai lá no livro que você vai ver essa história sendo contada. Irmãos, quem conhece essa mulher? O que é um casamento hoje? O que é casamento hoje? Essa mulher, ela chama Maria Berenice Dias, ela é uma jurista, uma advogada, uma ex-magistrada brasileira, desembargadora, aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Quase todos os comportamentos, as práticas dos movimentos de LGBT, movimentos gays, são liderados, são escritos por essa mulher. Essa mulher tem centenas de artigos renomados, livros e mais livros, é uma pessoa reconhecida mundialmente, a agenda dela é uma loucura das palestras que ela dá, e ela começou a pensar algumas coisas. O que ela propôs? Entre todos os escritos dessa mulher, ela tem uma frase sobre o casamento, ela redefine o casamento. Ela disse: olha, pega tudo que tem sobre o casamento, sobre direitos, deveres, responsabilidade, joga tudo fora. Casamento agora vai ser o seguinte: nem direitos, nem deveres, só afeto. A ideia dessa mulher é que um casamento hoje é só em cima de afeto. Então, tem afeto? Tem. Continua. Não tem afeto? Acaba.
Se durou só 1 hora, tudo bem. Durou 2 horas, 3, 1 dia, 4 dias. O que determina o tempo é o afeto. Tudo é medido pelo afeto. A expressão homoafetivo sai daí. A ideia de que o afeto é que tem que reger todo. Isso é um pensamento hedonista, é um pensamento individualista, é um pensamento de consumo. A relação é uma relação de consumo. Eu consumo mulheres, eu consumo homens. A hora que eu não gosto mais dessa camisa, eu consumo, eu jogo ela fora. Eu costumo comer no restaurante, não deu certo, eu troco. Eu sou o centro de todas as coisas, o importante é estar bem. Irmãos, essa mulher tem mudado a cabeça de muita gente. Então, por exemplo, a relação é construída em cima de afeto. Então não precisa ser um homem ou uma mulher, de jeito nenhum. Pode ser 2 homens. Por que não 3? Por que não 2 homens e 2 mulheres? Por que não entre um velho e uma criança? Lembra que há pouco tempo esse deputado John Willis falou que a pedofilia podia ser uma coisa muito boa para a criança porque incentivá-lo ao homossexualismo? Vem daí, essa é a ideia. A gente não consegue dimensionar hoje a influência dessa mulher no pensamento, nos conceitos, e por trás de todo comportamento tem um conceito. E o conceito é esse, de que uma relação tem que ter afeto. Se for com o animal, qual o problema? Está sendo bom para o animal? Está sendo bom para ele? Os 2 estão felizes? Qual o problema? John Stott nos ajuda muito numa definição do que é casamento, e nós vamos passar aqui um pouco mais rápido, né? Casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Agora estamos falando do ponto de vista bíblico, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma parceria homossexual jamais poderá ser vista como uma alternativa legítima do ponto de vista bíblico. Por isso eu disse que a nossa posição é bíblica. Há quem discorde? Problema de cada um. Nós não impomos nada aos outros, mas nós temos direito de ter a nossa convicção. Também é um homem e uma mulher, ambos no singular. Pastor, mas no Antigo Testamento tinha poligamia. Mas desde Gênesis, o padrão de Deus, o propósito de Deus sempre foi entre um homem e uma mulher. Irmãos, casamento demanda compromisso. Nós vamos falar isso aqui a pouco de uma forma mais detalhada. Um casamento também tem que ser um ato público. Por isso que nós convidamos os pastores, convidamos os parentes, os amigos, testemunhas, porque é um testemunho público da sua convicção e da sua decisão de ser uma só carne. Obviamente que casamento também tem que ter uma consumação física. Parece que nessa área as pessoas não têm muita dificuldade, né? Consumo até antes, né? Muito bem. E biblicamente, como é que se dá um casamento? Como que se forma um casamento? A Bíblia diz que precisa de 3 passos: deixar, unir e ser uma só carne. Aqui nós vamos ter que gastar um pouquinho de tempo, porque aqui é onde a maioria dos casais pecam. Deixar, primeiro verbo para se ter um casamento de verdade, você precisa deixar pai e mãe. Irmãos, precisamos entender uma coisa: o casamento é uma célula nova que nasce. Então você tem que deixar teu pai e tua mãe, ela tem que deixar o pai e a mãe, e os 2 formar uma nova família. Pensa num barco. O barco dos pais é um barco enorme, né? Os pais dela aqui têm o seu barquinho, ela está lá, também um barco enorme, e vai surgir um barquinho novo aqui, que é o casamento. Por isso que o homem precisa deixar o pai e a mãe e entrar no barco, e ela deixar o pai e a mãe e entrar no barquinho, os 2. O problema é que às vezes a moça não acredita muito nesse barquinho novo, ou o rapaz também não, e ele entra nesse aqui, mas fica com o pé lá, porque se não der certo ele volta para cá correndo. Então aqui nós temos um sério problema. Há muitos casais que querem casar, mas não querem deixar pai e mãe. E é um agravante que muitos pais não têm prazer em Deus e não têm prazer um com o outro. Então quando o filho quer sair de casa para casar, eles querem puxar
de casa em vez de deixar o filho sair. Sabe essa expressão, eu não perdi um filho, eu ganhei uma filha? Cuidado com essa frase. Irmãos, tem que deixar pai e mãe. É muito difícil você entender isso. Quando eu falo isso, tem gente que fica até bravo comigo. Eu amo meu pai e minha mãe profundamente. E eu era submisso a eles até o dia que eu saí de casa para casar. O dia que eu casei com a Vera, a partir daquele momento, meu pai e minha mãe se tornaram meus parentes. Minha família é a Vera. Depois a Ana chegou, o Vinícius, essa é a nossa família. Os demais são parentes. E se você não deixar pai e mãe, você nunca vai construir uma família. Eu fui fazer um casamento de um rapaz, ele disse para mim: pastor, o senhor sabe que a minha noiva é filha única? E meu sogro ama demais a mim e a filha. E o senhor sabe o que ele fez? Eu ia alugar um apartamento, uma casa, ele fez uma casinha no fundo, nós vamos morar no fundo, pastor. Pastor, que bênção, nós não vamos pagar aluguel. Falei: meu filho, você vai pagar o aluguel mais caro da tua vida, você não tem ideia. Você não tem ideia do preço desse aluguel. Irmãos, quando um casal casa, eles precisam ter a casa deles, o lugar deles, a vida deles. Eles têm que ter privacidade. Eles têm que romper com o pai e a mãe de fato. O dia que você casa, a pessoa mais importante da sua vida agora é sua esposa. E se você não colocar essa mulher em primeiro lugar na sua vida, depois de Deus, tem problema no seu casamento. Se você não colocar esse homem na tua vida como o homem da sua vida, e seus pais com grande respeito, com grande carinho, mas de lado, a prioridade dos seus relacionamentos é a tua esposa. Esse homem que está do seu lado é o homem da tua vida. O problema é que se deixar, às vezes não é financeiro. E nós somos uma sociedade que a maioria de nós tivemos uma infância muito difícil. E aí ganhamos um pouquinho de dinheiro, a família tem um pouquinho mais de recurso. Aí quando um filho vai casar, o pai fala: não, meu filho não vai sofrer. Eu vou dar tudo para ele não sofrer. E aí a gente começa a dar dinheiro. Só que a gente põe o dinheiro e quer mandar no dinheiro. E quer mandar nas pessoas. E há muitos casais assim. Que eles estão vivendo a vida deles, mas depende do sogro, depende da sogra, tem dinheiro de todo mundo manda, todo mundo mete a colher. Todo mundo põe dinheiro e sente na obrigação, no direito de dar palpite. E o casal não tem exclusividade, não tem privacidade. Nós temos um amigo que ele não conseguiu romper com a mãe, ele tem uma relação com a mãe ainda doentia. Terrível. E a esposa sabe disso, então as duas são inimigas da outra. E ele fica de para-choque no meio apanhando das duas, nunca consegue agradar as duas. Tem dia que a mãe liga para ele e fala: hoje você vai jantar em casa. A mulher desconfia e fala: hoje tem uma jantinha aqui em casa. Ele corre, come pouquinho na mãe, corre, come pouco naquela. Aí a mãe fala: você vai comer em casa. A outra fala: você comeu na sua mãe. Ele consegue desagradar as duas, porque ele não é homem suficiente para sentar com a sua mãe e falar: mãe, eu amo profundamente a senhora, mas a mulher da minha vida agora é minha esposa. Ela é a mulher da minha vida. Eu tenho gratidão a Deus. Deus usou a senhora, mas a senhora não é a prioridade da minha vida. Hoje eu tenho uma esposa. Irmãos, há homens casados, irmãos, que eles têm mais afinidade entre eles do que com a esposa. Eles fazem negócio entre eles, conversam entre eles, fazem agenda entre eles, só avisa a esposa. Quando a mulher chega, ela vai descobrir, já está todo mundo sabendo o que fez, o que comprou, para onde que vai, e ela está de boa. Ou o contrário. Irmãos, uma casa tem que ter privacidade. Um lar tem que ter paredes. Você tem que ter um cantinho para você ficar com a tua mulher, nem que for para quebrar o pau, vocês dois, conversar e terminar de joelhos, chorando os dois, mas vocês têm que ter privacidade. Para ter um casamento, você precisa deixar pai e mãe. Se fica tudo emendado, tudo misturado. Nós conhecemos uma pessoa que ele tem 3 filhos. E os filhos foram casando e ele foi mantendo financeiramente os 3 filhos. Tudo casado. Encontrei ele há pouco tempo. Disse: irmão, tudo bom? Agora os filhos casaram, que sossego, né? Só você e a esposa. Falou: que nada, pastor. 4 famílias para eu sustentar. A mim e mais 3. E agora os netos não são bobos. Criança não é boba. Em vez de pedir um tênis novo para o pai, ele sabe que vai pedir para o pai vai falar com a
para falar com o sogro. O que ele faz? Vai direto no vô. E a mulher também, já pede direto para o pai. Irmão, sabe aonde que isso vai atingir? Na cama, na hora da relação sexual. Uma mulher tem dificuldade de se entregar para um homem que não é o provedor da sua casa, que não é aquele que sustenta a sua casa. Seja de forma modesta, simples, mas é o melhor que ele pode dar. Tem que deixar pai e mãe. Agora não adianta só deixar também, tem que unir. E unir, irmãos, é um processo. Conversão, né? Ser arrancado do mundo, como foi o povo do Egito, né? Deus tirou um dia para tirar o povo dentro do Egito, levou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Deus, você leva um dia para casar, para deixar pai e mãe, e você leva uma vida para se unir à sua esposa. Você está casando. Ninguém aqui terminou de casar, gente, nós estamos casando. Nós estamos a cada dia conhecendo, sendo conhecido, acertando, consertando, aprendendo, construindo, edificando. É um processo. O que é um casamento cristão? É um lugar onde existe, não é um lugar onde existe perfeição, onde tudo é perfeito. Esse é um conceito errado, que leva a uma vida de hipocrisia, que gera tensão, uma vida artificial, impede a verdadeira comunhão. Irmãos, casamento é uma aliança. Nós temos uma aula só sobre isso. Estamos escrevendo agora um livreto só sobre isso, casamento como aliança. Eu creio que essa é uma das lições mais importantes de um casal entender. Você não é um contrato que você tem com uma imobiliária, que a hora que a casa não te atender, você rasga o contrato, rescinde, paga o que é direito e vai embora para outra casa. Isso é contrato. A Bíblia. O contrato ele tem responsabilidade limitada. A aliança tem responsabilidade ilimitada. É muito importante você entender que um casamento cristão é uma aliança. É um forte compromisso de lealdade até a morte. Ah, mas não deu certo. Não deu certo o quê? Ó, pastor, eu casei, mas eu acho que não era da vontade de Deus. Não era, agora é. Um dia perguntaram para o John Piper, uma pessoa perguntou, pastor, é da vontade de Deus o meu casamento? Ele falou, pega a identidade da tua esposa lá, se tiver teu sobrenome, porque é. A vida individual já era. O dia que você casar, acabou. Não tem esse negócio mais meu, agora é nós. Irmãos, o casamento é um convite à partilha, é um convite à comunhão. O casamento é uma aliança. Esses textos, depois vocês podem olhar, quem quiser anotar, pode ver esses textos que vão demonstrar o casamento como uma aliança. Sem Deus, o casamento é apenas uma aliança entre duas pessoas. Mas o nosso casamento em Deus, Deus é testemunha do nosso casamento. Por isso que nós casamos perante Deus. Muito importante nós entendermos isso. Os termos de um casamento. Se não era da vontade de Deus o seu casamento, agora é. Você precisa entender isso. Eu quero terminar João 15. Porque quando nós olhamos, irmãos, um casamento, você olha que o outro, você precisa ter vida no casamento, você olha para a tua debilidade, para o seu egoísmo, para o tamanho das suas fraquezas, e você diz, meu Deus, para onde que eu vou? Eu sei que não é fácil, e não é fácil por causa do nosso pecado, viu, irmãos? Se nós fôssemos mais santos, mais intimidade com Deus, mais comunhão, seria diferente. Por isso que eu gosto de João 15. Para ter um casamento bem sucedido, você precisa estar em Cristo. Para ter um casamento bem sucedido, você precisa estar no Senhor. Para ter um casamento bem sucedido, você precisa estar cheio da presença de Deus na tua vida. Você precisa ser uma árvore, como uma videira. Você precisa ser um ramo ligado a Cristo. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Se você estiver em mim, você vai dar fruto. Oração que ajuda a gente a entender um pouco isso. Quem sabe você está olhando para o teu casamento, olhando para os teus frutos, para o teu resultado, para aquilo que está acontecendo no teu casamento, você está frustrado. Eu quero terminar contando uma ilustração que ajuda a gente a entender um pouco isso. Diz que numa certa região, muita escassez de água,
uma seca tremenda, os animais morrendo, as pessoas com problema de água para beber. Um homem, um dos agricultores, conseguiu descobrir um lugar de difícil acesso, uma pequena montanha, e lá em cima ele conseguiu descobrir um olho d'água, uma água cristalina, fresquinha. E ele pega o seu filho pequeno, então, pega uma carruagem, pega alguns tonéis, e leva alguns canos ali, prepara alguns canos e leva seu filho até lá, coloca o filho naquele lugar de difícil acesso, dá os canos até ele, o menino vê aquele olho d'água, bebe daquela água, fica encantado, diz: pai, somos ricos, pai, que água, que lugar, e agora? E aí o pai diz para o menino: olha, pega esse cano e coloca bem no olho d'água, bem onde está saindo a água. E o menino vai e coloca com muito sacrifício aquele cano lá na saída, e nada acontece. Daqui a pouco, lá embaixo, os tonéis começam a encher de água, e aquele barulho como uma música no ouvido daquele menino, encantado com aquele resultado, e ele olhando ali aquele cano, e de repente ele foca aqui no resultado e acaba, para. Ele diz: pai, não deu certo, pai, parou. Ele disse: meu filho, não olhe para os resultados, fonte, fica na fonte, que os resultados são consequência natural.